Como é que anda o seu ego? Olá, eu sou Luiz Bertrand e hoje eu vou falar um pouquinho sobre este conceito que muito se tem dúvida em relação à psicologia junguiana e também em relação ao contexto geral do que é a ego no mundo. Muito está difundido essa palavra, ego, e muito por conta, inclusive, das religiões orientais, né, onde se fala bastante do ego, por conta dos aspectos filosóficos também, e é sempre num contexto onde se deve deixar o ego, perder o ego, não alimentá-lo, ou até excluí-lo. Acontece que o ego, ele, dentro da psicologia junguiana, ele tem outra interpretação, outra forma de enxergar. O Jung ele coloca o ego como um complexo, algo que faz parte da nossa personalidade, que faz parte da psique individual. Então a gente tem tem a psique geral, tem a psique individual, e dentro da psique individual existem elementos de personalidade e alguns desses elementos são os complexos. E entre eles existe o ego. E o ego, para o Jung, é o complexo responsável pela diferenciação das coisas no mundo, ou seja, pela consciência. Então, quando a gente fala de consciência, no nível de vigília, no nível quando a gente está acordado, está consciente disso, está consciente daquilo, quando a gente fala deste nível de consciência, a gente está falando do ego. Não é uma consciência mais ampla do seu eu em relação ao todo, não é isso. Que isso já estaria mais ligado ao que seria o self, o si mesmo e tal, né? Uma consciência mais ampla, uma consciência de totalidade, é outra coisa. Mas, quando a gente fala de ampliação de consciência, é uma relação entre a consciência egóica, a consciência do complexo do ego, que faz a diferenciação, entendimento dos elementos que estão dispostos no meio, em relação à consciência maior representada pelo self, pelo si mesmo. O egoísmo não tem o radical ego. Aí o egoísmo são formas de você interpretar a palavra. O ego do egoísmo está ligado ao centrismo. Você fica olhando para o seu próprio centro, sem ver o que está em volta. Por isso que se fala em aspectos filosóficos ou religiosos de você deixar o ego, de você excluir o ego, não dar atenção a ele. Então você abandona o seu ego em função de algo mais nobre. Isso faz sentido quando a gente pensa nesse centrismo, falta de comunhão, falta de fraternidade. Mas muito se confunde e aí você caracteriza o ego como sendo algo ruim. Mas quando se fala no senso comum sobre consciência, é difícil você ter uma clareza do que é isso. Vou ampliar minha consciência. Você não está consciente disso? A criança vai se conscientizando ao longo da vida. Mas o que é isso, afinal de contas? Que consciência é essa? E aí você ensina para a criança que ela tem que deixar o ego de lado. É preciso então que a gente se conscientize, diferencie o que é egoísmo, egoísta, advindo desse radical, o ego como instância psíquica relacionada à consciência e self, uma consciência maior. Então, para o Jung existem dois centros de consciência. O centro de consciência da personalidade, digamos assim, que é o ego, o complexo do ego. Assim, e também ele não é o dono da verdade, porque ele é um dos complexos e você pode ser, de certa maneira, tomado por outros complexos, perdendo a sua capacidade de consciência, de diferenciação. É aquela história, né? Fulano teve uma ação, puxa, nem parecia ele. Não parecia mesmo, de repente ele foi tomado por um complexo X ou Y que suplantou a capacidade crítica do ego, do complexo do ego. Então, ele é tomado por um outro que é parte dele mesmo, mas que a gente não identifica. E nem a pessoa consegue lidar com isso na hora, enfim. Então a gente tem esse ego que faz a diferenciação. É este ego que vai se desenvolvendo ao longo do desenvolvimento da personalidade com a criança e vai chegando à fase adulta e não para de se desenvolver, não para de crescer, de evoluir. Então esse ego, ele é um complexo emocional, afetivo, que desencadeia reações fisiológicas, inclusive, e que vai diferenciando, vai discernindo, vai aprendendo a discernir
entre aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que deve ser feito, aquilo que não deve ser feito. Isso a nível mais do nosso corpo, né, de não tão abstrato assim. E existe na psicologia junguiana um outro centro de consciência que na verdade é um núcleo de consciência, que é o núcleo da personalidade total, que é o self, ou chamado também eu maior, enfim, o que você quiser chamar, que é o si mesmo, que é o seu eu de totalidade, que é o máximo que você pode alcançar sobre si mesmo e que também contém em si todo o conhecimento, toda a energia psíquica suficiente para a autorrealização. A comunicação entre o ego, o complexo do ego, centro da consciência, que discerne as coisas, e o self, ou si mesmo, é que faz a evolução do ser. Então essa comunicação precisa acontecer e existem figuras que realizam essa comunicação dentro da personalidade, fora, além também do meio ambiente, das pessoas que estão em volta, enfim. Contribuem com essa dinâmica. Os sonhos também realizam essa comunicação, ânima e ânimos, enfim, várias instâncias psíquicas realizam essa comunicação. O ego evolui desde a criança, na hora que ela nasce, continua evoluindo. Se diz por convenção, uma análise que me chegou, que o ego, o complexo do ego, ele chega no ponto de maturidade aos 21 anos de idade. Hoje eu acho que isso está bem diferente, né? Porque a gente tem grandes, velhas crianças, né? Crianças que não querem crescer, enfim, lá com o puer, né? O ela, enfim. E ele vai se desenvolvendo, podendo chegar à alteridade, que é quando já a comunicação ego-self já é muito bem estabelecida, já se instaura o arquétipo da sabedoria e, por consequência, o ego também ele consegue equilibrar entre positivo e negativo, enfim, as instâncias de oposição dos próprios arquétipos, ou seja, as tensões existentes em nós e fora de nós, arquetípicas, simbólicas, imagéticas, enfim, e de relacionamento e tudo mais, o ego já tem uma comunicação e um desenvolvimento tal que já consegue lidar com tudo isso de uma forma muito mais harmônica. O ego enquanto centrismo, egoísmo, esse precisa ser erradicado mesmo. E quando a gente tem um ego complexo, né, um ego centro da consciência, em comunicação e desenvolvimento, comunicação constante com o self, o si mesmo, que é o núcleo da personalidade total, e está em desenvolvimento e a coisa, ele vai entrando dentro do processo de individuação, que é um processo que não tem fim, naturalmente e inevitavelmente o egoísmo começa a sair. Porque ele começa a se perceber como totalidade, onde não somos separados. Não existe separação de fato. É uma ilusão. Então, ele já começa a perceber que ele é um ser no mundo e o mundo é um ser nele, e isso precisa se combinar. Ele passa a ser servo. O próprio Jung diz isso. Chega uma hora em que você passa a ser servo. Então, naturalmente, com o desenvolvimento da capacidade de consciência, da comunicação ego-self, você vai deixando de lado o egoísmo. Então não precisa forçar nada, não precisa ser defensor de uma exclusão do ego enquanto egoísmo. Basta que você desenvolva a diferenciação, discernimento, capacidade de discernimento do ego e que a comunicação entre o ego e o self aconteça e você vai entrando e se mantendo no processo de individuação, que é um processo de autorrealização, que naturalmente você vai chegar a um processo de realização de todos, porque não tem como você se autorrealizar sozinho. E aí, naturalmente, o ego egoísta, né, centrismo, vai embora. Pessoal, eu espero ter ajudado, espero ter contribuído. Se você gostou, se valeu a pena, se você acha que alguém pode gostar também, clica aqui, compartilha, se inscreve no canal e deixe os seus comentários abaixo também. Grande e forte abraço.